abençoa, vê da luz da palavra de Deus, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 19. No capítulo de número 19, Mateus narra a travessia do Jordão de Jesus. A questão do divórcio, Jesus abençoa as crianças, o jovem rico, o perigo das riquezas. Verso 1, capítulo 19, aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou todos ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu o mestre aos fariseus: não tendes lido que o Criador, Deus, desde o princípio, fez homem e mulher? E quem disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento entre o homem e uma mulher, não separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus: mas por que mandou então Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Ao que lhe respondeu o mestre Jesus, respondeu aos fariseus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Entretanto, não foi assim que Deus fez no princípio. Entretanto, Deus não fez assim no começo. O Cristo, porém, vos afirma, vos diz: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E há que casar com a repudiada, ou que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se esta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, o mestre, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram os tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. O motivo é o reino dos céus, da abstenção, da abnegação. O reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Quem é apto, admita. Jesus, o mestre, abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças
para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos a repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis, de vir até mim, porque dos tais é o reino dos céus. Dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto a mão, retirou-se dali. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ao que lhe respondeu o mestre Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ao que lhe replicou o jovem: tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe o mestre: se queres ser perfeito, se queres, vai, vende os teus bens, dá ao pobre, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste. Por ser ele muito rico, retirou-se triste. A riqueza estava na sua mente, e não o reino dos céus. Retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então disse Jesus aos seus discípulos: o mestre fala aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Um rico, alguém que tem amor, apego pelas riquezas, dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O quê? Um camelo no buraco da agulha, do que um rico há de entrar nas mansões celestiais, porque o rico ama o dinheiro, a sua mente está dominada pelo dinheiro, não almeja as mansões celestiais. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? A Jesus, fitando o olho neles, o olhar do mestre, aos seus discípulos, disse-lhes: é impossível ao homem. O quê? É impossível ao homem, mas para Deus. O olhar misericordioso do mestre, mas para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Então lhe falou Pedro:
Eis que nós tudo deixamos e te seguimos, quem será, pois, de nós? Ao que lhe respondeu o mestre Jesus: em verdade vos digo que vós, os que me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem há de se assentar no trono de sua glória, e também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aos discípulos do Mestre sentarão 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmã, pai, mãe, ou filhos, ou campos, por causa de... Presta atenção! Deixado irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do Cristo, por causa do meu nome, do nome do Cristo, por causa do Cristo, se tiver deixado por causa dele, receberá muitas vezes mais na glória. Na glória receberá o galardão quando vier o Filho do Homem. Quando vier, em verdade vos digo que os que me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, leia a sua vida à luz da palavra de Deus, texto e contexto da palavra. Quando ele voltar, receberá muitas vezes e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão os primeiros. O Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 19, a sua vida à luz da palavra de Deus.